Olá, pessoal, tudo bem? Bem, vamos começar agora com a nossa aula 5, né? Então, como eu avisei, vai ser uma aula um pouquinho mais, com um cunho mais matemático, tá? Mas aí tento explicar tudo que for de importante ali para atividade. Lembranças, tem aí atividade de exercício resolvido também para fazer, vai ter o vídeo de exercício resolvido também para consultarem. Mas bem, o que a gente vai ver aqui é a parte mais teórica, certo? O que nós vamos ver hoje? O que eu vou explicar hoje para vocês? Bem, primeiro aquela parte matemática sobre a diferença de distância percorrida. Aqui? Distância percorrida e deslocamento. Tá? E uma coisa importante com o deslocamento aqui, a gente vai ter um nomezinho diferente também, que é a chamada variação de espaço. Tá? Um pouquinho de ideia de conversões, tá? Conversões de unidades, ou seja, por exemplo, principalmente saber quantas horas se equivalem a quantos minutos, e velocidades. E velocidade média, certo? Essa é a parte teórica para explicar o que é cada um deles, tá? Na sequência tem o vídeo com os exercícios resolvidos, os exercícios de exemplo resolvido, que vocês podem também ver. Vai ter o arquivo aqui também, o material de apoio, vocês podem acessar, certo? Então, bem, vamos começar então com este primeiro, tá? Distância, começar aqui com a distância percorrida, tá? Distância percorrida e deslocamento, ok? Bem, primeiramente, tá? Como é a parte mais matemática, vai envolver fórmulas, a distância percorrida, ok? Eu vou utilizar a letra D para nomear ela. D de distância, assim como eu uso o material de apoio. E o deslocamento ou variação de espaço, né? Inclusive, lembra que eu falei na última vez? Quando temos variação de alguma coisa, a gente representa por um delta, né? Neste caso. Espaço, tá? O livro utiliza o letra S, porque S é do inglês space, tá? Então, a gente vai usar S para espaço, que é o equivalente ao que a gente fala de posição, que eu estava falando a última vez. Né? Eu falar de espaço e falar de posição é a mesma coisa. Então, a variação de espaço vai ser representada por delta S, ok? Então, temos para a distância percorrida o D e para a variação de espaço o delta S, ok? Para a velocidade média, a gente vai usar o VM, velocidade média, né? Que no caso, esse V é um índice, ou seja, a gente escreve ele de cantinho aqui, embaixo, um índice subscrito, ok? VM de velocidade média, ou assim também pode aparecer, né? V média, não, mas na cara. Eu vou usar o VM, tá? Que abrevia um pouco mais, certo? Pois bem, vamos ver esses conceitos. Bem, vamos começar com a distância percorrida e o deslocamento, tá? Botando aqui uma folha nova, certo? Quando a gente fala em distância percorrida, tá? Vou botar aqui, quando a gente fala em distância, né, percorrida, ou simplesmente distância, tá? Nós estamos falando de uma coisa chamada grandeza escalar, né? O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que só vai possuir valor numérico e uma unidade de medida. Ou seja, ela não tem aquela coisa de direção e sentido, como a gente falou na última aula, que é o vetor, né? Mas, por outro lado, o deslocamento, tá? O deslocamento é uma grandeza vetorial, certo? Ou seja, a gente tem que representar ela com uma direção e sentido, diferente aqui da distância percorrida. Então, a primeira diferença é essa entre elas, né? Na verdade, os dois vão me indicar, né, o quanto eu andei. Só que a distância percorrida é o quanto eu andei efetivamente, real. E o deslocamento é mais para um trato físico em si, certo? Né, desconsiderando o início e o fim, né, vamos dizer assim, certo? Bem, quando eu falo em distância percorrida, né, por exemplo, botar aqui, eu estou situado num ponto A, ok?
um ponto A, e eu quero ir para um ponto B. A minha distância percorrida vai ver todo o trajeto que eu estou fazendo de A até B, né? Ou seja, todo esse caminho aqui, e vai me dizer que a soma de tudo isso é a minha distância percorrida, né? Tem aqui uma distância percorrida, eu vou dizer que aqui é de D de A para B, tá? Importante também salientar que essa distância percorrida sempre vai ser maior do que zero, ou seja, positivo. Ou seja, se eu falar que eu estou indo de A para B, ou estou indo de B para A, né, fazer o caminho inverso, certo? Eu estou andando a mesma coisa. Então, olha só o trato matemático que eu posso dizer, por exemplo, que D de A até B é a mesma coisa de B até A, certo? Tanto que se eu fizesse um caminho de ida e volta, eu estou andando o dobro dessa distância, certo? Porque eu estou indo um para cá, um para lá. Ó, um exemplo. Se eu dissesse que de A até B fosse 10 quilômetros, certo? 10 quilômetros, a distância entre esses dois. Se eu vou de A até B e volto para A, o que eu estou fazendo? Eu ando 10 quilômetros para ir e 10 quilômetros para voltar. Ou seja, eu estou tendo um total aqui, ó, 20 quilômetros, né? Porque daí eu vou considerar a ida e a volta, certo? Então aí nós temos o quê? Um exemplo do nosso de distância percorrida, né? Ela é sempre um valor positivo, ok? E vai levar em conta só o quanto eu andei mesmo, né? Porque na vida real a gente não anda negativo, não, a gente anda e acabou. Já o vetor, já o deslocamento, já tem essa diferença, certo? Se eu tenho esse mesmo ponto, A e B, eu tenho esse caminho que eu fiz, né? Tentando desenhar quase que a mesma coisa, certo? Eu fiz todo esse anda. O que é o meu deslocamento? Eu falei, o deslocamento é simplesmente um vetor, né? Vou trocar de cor, ficou horrível esse vermelho em cima do amarelo. Como é que ficou azul aqui? Melhorzinho, né? O que é o deslocamento? O deslocamento é um vetor do ponto inicial ao final, indicando para onde é que eu fui de um ponto a outro, sem levar em consideração o que eu fiz aqui, né? Então, aqui a gente diz que eu tive uma variação de espaço, ou seja, um deslocamento de A até B, certo? E eu não posso dizer se vai ser positivo ou negativo, eu tenho que saber a orientação, né? Por convenção, a gente diz que sempre quando for para a direita será positivo. Então, se eu estou indo de A para B, eu estou indo no sentido positivo. Então, aqui, ó, maior do que zero. Agora, se eu faço o caminho inverso, né? Eu saio de B até A, certo? Independente do caminho, fiz assim. Então, o deslocamento, ou a variação de espaço, ó, de B até A, vai ser o contrário, vai ser negativo. Por quê? Porque agora eu estou indo para a esquerda, né? Então veja o que está acontecendo. A distância percorrida ele não me fala em nada para onde é que eu estou indo, se é para a direita ou para a esquerda. Só diz o quanto eu estou andando. Por isso que a gente chama ela de escalar, porque só me diz o quanto eu ando, né? Agora, o deslocamento ou a variação de espaço vai me dizer, não vai me dizer o quanto eu andei, mas vai me dizer a distância que eu tenho entre esses dois pontos, certo? Mas vai me dizer para onde é que eu fui, se foi para a direita ou para a esquerda, certo? Então são duas grandezas que carregam informações importantes aí, ok? Certo? Então, para a distância percorrida temos isso aqui, é um valor, um número, e o deslocamento ele vai me dizer para onde é que eu fui, basicamente, se é direita ou esquerda, né? Bem, mas claro, esses dois vão cair numa situação bem análoga, porque a gente vai trabalhar aqui, né, a questão do movimento em linha reta, né, o movimento retilíneo, tá? O que é o movimento retilíneo? Bem, o próprio nome já diz, é uma linha reta. Então temos aqui o nosso movimento, sempre numa reta.
que é onde o deslocamento e a distância eles podem ter algumas desigualdades, certo? Vamos começar assim, ó. Aqui é mais um exemplo, tá? Bem, ó, vou fazer algumas marcações, certo? Que eu vou dizer que essas marcações vão me indicar um certo espaço, né? Então, isso aqui é o espaço. km, ou seja, aqui eu vou indicar o espaço em quilômetros, né? Como se fosse, por exemplo, placa, quando o cara tá, placa de trânsito, quando tá viajando, tem lá o quilômetro 236, 237, 238, aquilo são placas indicando justamente a posição, ou melhor, o espaço, certo? Então aqui eu posso dizer que eu tenho o espaço 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante, tá? Então, isso aqui são indicações de espaço. Isso aqui, se eu tiver, por exemplo, um corpo, vou botar uma pessoinha aqui, por exemplo, aqui em cima do 5, eu estou dizendo que ele está no espaço de 5 quilômetros. Se eu colocar uma pessoinha aqui, ó, ele está num espaço S de 30 quilômetros, né? Aqui no caso é um S e aqui é um 5, tá? Numa posição S, 30 quilômetros, ok? Então aqui eu estou indicando simplesmente o espaço, certo? Já o deslocamento, né? Lembra o que eu falei? O deslocamento ele tem, qual é o outro nome que ele tem? Variação de espaço, certo? Tem esse outro nome também, né? Ó, vamos voltar aqui a folha. Opa, voltar mais uma. Ó, deslocamento é variação de espaço. E para ter variação eu tenho que ter mudança. Então, se eu estou, por exemplo, aqui eu vou fazer uma marcação um pouquinho maior, de 2 em 2, certo? Continuar aqui. S, espaço em quilômetros. Tá? Aqui eu vou botar um 10, aqui eu vou botar um 20, 30, 40, 50, 60, 70. Né? Então, se eu simplesmente, agora, como eu falei, da última aula, eu não vou usar mais uma pessoa, um carro, alguma coisa, eu vou usar um ponto. Temos aqui um ponto material. O que é esse ponto material? Qualquer coisa, o que eu quiser. Isso aqui vai ser o nosso cara que a gente vai analisar. Isso aqui pode ser um carro, um cavalo, uma pessoa. O que a gente preferir que seja, né? O que fizer mais sentido, certo? Bem, este ponto, olha só, eu vou dizer que ele está numa posição que eu vou chamar de SA. Posição ou espaço A. Onde esse SA é igual a 10 quilômetros, certo? Bem, se ele não sair daqui, se manter nessa posição, ele vai ter um deslocamento zero, né? Ou seja, uma variação zero, não vai mudar nada, ok? Mas, se ele sair deste ponto e vir aqui para o ponto 40, por exemplo, né? Bem, eu vou dizer que ele vai estar numa nova posição, novo espaço, que eu vou chamar de SB, tá? Porque eu usei o A e o B para dizer, essa é a posição A, a primeira posição. Essa é a B, a segunda. Então, ele vai estar onde? Num espaço SB, igual a quanto? 40 quilômetros, certo? Então, veja que eu estava em 10 e fui para 40. Aí, minha mudança de espaço, certo? E B, se eu estava num lugar e fui para outro, é porque obtive sim um deslocamento. Então, aqui eu posso dizer que o meu ΔS, né? Ou seja, a variação de espaço, ok? E de espaço como? De A para B. A gente escreve sempre assim, variação de espaço de A para B. A para B porque foi o nome que eu dei. Eu poderia dizer que esse aqui é um S1 e esse é o S2. Eu fui de 1 para 2. Início e fim. Né? Esse SASB, como é que eu faço ele? Variação. Esse delta é de variação. Então tem que mudar. Como é que eu calculo uma mudança? É sempre o final menos o inicial, pessoal. Não tem erro. Tá? Final
menos inicial, ok? Então, ó, A, B, B, A. Isso aqui é uma ordenzinha que sempre ajuda, né? Aqui é como eu escrevo, A, B. Mas como é que eu calculo? B, A. E o menuzinho ali. Tá? Aí ajuda sempre o cara se achar às vezes. A, B, B, A. Tá? Então, a variação de espaço, o que a gente chama de deslocamento, tá? Ou seja, o delta S A para B vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 40 menos 10. Ou seja, tivemos uma variação de espaço de 30 quilômetros, ou um deslocamento de 30. E que faz sentido, né? Se eu já estava na posição 10 e cheguei na 40, é porque eu andei 30. Né? No caso, 30 quilômetros. Né? Nessa reta, ó, o S é como eu estou chamando, é o símbolo que eu estou dando. S de espaço. E o km é como eu estou medindo ele. Ou seja, o espaço, 30 quilômetros. Certo? E isso é uma forma da gente calcular o quê? Calcular o nosso deslocamento. Ok? Bem, um outro ponto, tá? Importante é se eu tivesse uma situação diferente, por exemplo, aqui ele está indo para a direita, eu estou dando positivo, essa setinha sempre vai apontar para o positivo. Tá, mas agora, se o meu carinha está aqui, eu vou chamar de posição SA', tá? Linha para diferenciar desse. E ele vem para cá, um SB'. Ele está indo para a esquerda. Como é que fica o meu deslocamento, minha variação de espaço aqui? Bem, assim, ó, eu vou fazer a linha B', tá? O linha eu tô botando só para diferenciar, mas olha só, AB, eu faço B menos A. Como ali é outra situação, eu vou botar a linhazinha. Qual é a posição dele? Olha só, eu botei bem em cima do 50. Então, minha variação de espaço aqui, ó, de A até B, vai ser, ó, a posição final dele, ó, eu botei a setinha, tá indicando para onde ele termina. Ou a letra B, né? No 50, então vou botar aqui, 50. Menos, onde é que ele começou? Não estava no 70? Então a gente coloca o 70 aqui. E veja, o que acontece? O meu delta S, a abelhinha, é de menos 20 quilômetros. Né? O que esse menos indica? Indica que ele se deslocou 20 quilômetros e o sinal de menos indica se é para a direita ou para a esquerda. No caso, positivo foi para a direita, negativo foi para a esquerda. Certo? Então, não tem problema. Vai aparecer um negativo aqui no S. Ok? Só que é para a direita ou para a esquerda. Certo? Mas, bem, agora, olha só. Aqui, eu tenho uma distância percorrida, DAB. Aqui eu tenho uma distância percorrida, DA''B. Certo? Que a gente vai calcular agora. Isso aqui foi o quê? Foi a variação de espaço, o deslocamento. Tá, mas a distância percorrida, o quanto que eu andei, né? Bem, nessa primeira situação, eu sei que andei 30 quilômetros. Do A ao B. Esse primeiro aqui, ó. Eu andei 30 quilômetros, eu caminhei. Se eu pensar que eu estou caminhando daqui para cá, caminhei 30 quilômetros. E eu estou em linha reta, ó. É linha reta o movimento. Tá? Mas e se eu fiz uma curva? Não tem curva, tá em linha reta. Tá, mas aqui de A' para B', quanto que eu andei? Bem, eu não andei 20 quilômetros? Sim, eu andei 20 quilômetros. O corpo não sente mais ou menos. Eu andei 20 quilômetros, foram 20 quilômetros, certo? Essa questão do positivo é só uma convenção, tá? Se tu andar para a direita ou para a esquerda, tu andou igual, entendeu? Então, o que acontece? Veja que aqui e aqui, ó, esses dois valores são maiores do que zero, são positivos. Aqui é negativo. Então, aí, ó, a distância é o quê? É o quanto eu andei, certo? O deslocamento é um vetor. Ele não vai me dizer o quanto eu andei, ele vai me dizer para onde eu fui, certo? Isso vai ser importante, ok? Bem, tem um exercício resolvido, vocês podem ver o vídeo, tá? Que eu vou explicar daí isso aqui num exercício resolvido, mas
primeiramente, essa é a diferença. Deslocamento vai pensar na posição um menos o outro. A distância percorrida é só o quanto eu andei mesmo, né? Que daí são os primeiros pontos aqui, ó. Distância percorrida e deslocamento, tá? Vou botar uma folhinha nova aqui agora, só ver quanto tempo deu, 20 minutos, tá? Vai só mais alguns aqui. Que agora a gente vai tratar, tá, algumas conversões, tá? Vocês viram que algumas conversõezinhas importantes, tá? Vocês viram que eu estava falando só em quilômetros aqui, né? Para falar de distância percorrida ou deslocamento. Só que eu não preciso só andar quilômetros. Eu posso andar metros, eu posso andar centímetros, eu posso andar milímetros, eu posso andar a distância que for conveniente, né? Eu posso, por exemplo, pensar, um carro vai andar quilômetros. Mas agora, faz sentido eu falar quantos quilômetros uma formiga anda, por exemplo? Não, né? Uma formiga vai andar centímetros, metros, certo? E bem, como eu estou tratando tudo como, o nosso carro não é carro, vai ser um ponto, porque pode ser um carro, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa, né? Então eu tenho que pensar em qualquer medida, né? Claro, aqueles cálculos são os mesmos, né? Só que eu posso medir de forma diferente. Em vez de usar quilômetro, eu posso usar metro uma outra hora, né? Então, olha só, temos algumas conversões importantes. Aqui, primeiramente, a gente vai tratar da velocidade, tá? Conversão de velocidade, certo? Veja, sempre quando eu usar esse colchetes aqui, ó, é porque eu estou falando de unidade de velocidade. Ou seja, como eu meço isso aqui, eu escrever isso aqui, eu fazer isso aqui, colchete, uma letrinha dentro, bem, se eu sei que aquela letrinha significa velocidade, e dizer exatamente aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, como eu meço, ou como é medida a velocidade. Tá? Ou seja, eu estou falando como é medida a velocidade. É isso que esse colchete significa, né? E bem, o que eu for escrever aqui, igual, é dizer, é medido em, para nós, no nosso dia a dia, é medido em quilômetros por hora, né? Ou seja, quilômetros, quantos quilômetros eu ando por hora, ou seja, a cada hora que passa, né? É uma interpretação que a gente tem, né? De escrever aqui, ó, de quantos quilômetros, né? Escrever aqui, quantos quilômetros são percorridos em cada hora. Ou seja, se eu falasse, por exemplo, a velocidade... Opa, faltou a caneta. Se eu falasse aqui, velocidade 25 quilômetros por hora. Significa que a cada hora percorro 25 quilômetros, certo? Então, se eu pensar, estou andando assim, depois de 1 hora, quanto eu andei? 25 quilômetros. Depois de 2 horas, 50. E por aí vai, certo? Interpretar assim também é importante. Tá? Só que existe uma certa convenção que se adota, tá? Que é o que a gente chama sistema... deixa eu esticar aqui. Sistema Internacional de Unidades e Medidas. O que a gente chama de SI, tá? O que é SSI? É o Sistema Internacional. O que acontece? Nós aqui medimos em quilômetros, mas tem países que usam milhas, usam jardas, usam outras unidades. Então, para a convenção, né, é importante, quando a gente está estudando física, a gente tem que entender como é que é a comunicação no mundo científico, né? Então, a gente tem a unidade. Para nós aqui, não usamos quilômetros, usamos metros, tá? Então, não tem o quilômetros, é o M de metros. E o tempo, não falamos em horas, mas no sistema internacional é tudo em segundos. Então, no sistema internacional, o que acontece? O quilômetro eu tenho que trocar para metro e a hora eu tenho que trocar para segundo. Mas não é só sair dizendo, então troca aqui, bota 1 metro por segundo.
Não, eu tenho que fazer alguma conversão, né? É que nem, por exemplo, quantos dólares dá R$ 7, por exemplo? Não é a mesma coisa, não é igual, é diferente, né? Não, quantos centímetros tem 1 metro? A gente sabe que é diferente. Então, aqui no sistema internacional, a gente vai ter uma dúvida que é, bem, a velocidade, ó, não é quilômetros por hora, é metros por segundo. E daí a pergunta, quantos metros por segundo valem 1 quilômetro por hora ou vice-versa, né? Claro, eu não vou fazer aqui essa dedução, certo? Não tem o porquê. Vou só entregar aqui o resultado de bandeja, tá? Mas o que a gente sabe é o seguinte, que 1 metro por segundo é o equivalente a 3,6 quilômetros por hora. Essa seria aqui a conversão, né? Eu sei que cada 1 metro por segundo eu tenho o quê? 3,6 quilômetros por hora. Isso aqui é a minha convenção. E, bem, disso, tá? A gente chega, botar aqui fazer um quadradinho aqui para a gente escrever o que a gente quer botar, tá? Bem, como eu falei, estou aprendendo a mexer nisso aqui. Que é o quê? Como é que a gente faz essa conversão, tá? Eu tenho, olha só, né? Tem um exercício lá que eu uso isso aqui de exemplo, essa conversão, tá? Mas, bem, eu tenho aqui, ó, metros por segundo. E do outro lado eu tenho quilômetros por hora. O principal, que a maioria das vezes a gente vai fazer, é de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, se eu tenho quilômetros por hora e eu quero transformar, converter em metros por segundo, eu vou pegar esse valor e dividir por 3,6, né? Ou seja, se eu quisesse pegar quantos metros por segundo isso aqui vale, eu vou pegar isso aqui e dividir por 3,6, né? Daí o resultado é o que eu teria em metros por segundo, ok? Agora, se eu quero o contrário, eu tenho 1 metro por segundo e eu quero transformar em quilômetros por hora, bem, se eu vou fazer o contrário, eu vou fazer a operação oposta. Qual é o contrário do dividir? Multiplicar por 3,6. Por que esse número? Bem, esse número tem a ver com a questão da hora, do minuto e do segundo ser 60 de um para o outro, né? 1 minuto são 60 segundos. 1 hora são 60 minutos, né? Então dá um valor meio quebrado, daí surge esse 3,6, né? Que é uma coisa que a gente vai usar bastante. Por enquanto, o exercício tem um exercício ali para vocês fazerem da atividade, acho que é dos exercícios resolvidos, inclusive, que tem que fazer essa conversão, né? Que daí tem ali tudo explicadinho, o exemplo, tá? Mas por enquanto temos essa. Outra conversão importante, tá? É a conversão de tempo, ok? Mas eu vou focar aqui no que a gente vai usar. Conversão de tempo. Qual tempo? Tá? Minutos. Opa. Minutos para horas. Tá? Ou seja, eu tenho tantos minutos, eu quero ver quantas horas eu tenho, né? Bem, eu sei que 1 hora, a gente sabe que 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. Eu tenho essa igualdade. Então, se eu falasse 2 horas, eu sei que 2 horas são 120 minutos, porque é o dobro. Só que eu quero não fazer isso. Eu quero, por exemplo, 15 minutos. Quantas horas? Certo? Isso que eu quero pensar. Quantas horas tem 15 minutos? Né? Bem, a gente pensa, não é um valor 1, é um valor quebrado, é um número com vírgula, é uma fração. Mas como é que a gente consegue fazer isso, né? Eu tenho 1 minuto, tem linhazinha. Eu tenho 1 minuto e quero simplesmente passar para horas, tá? É simples. Se eu tenho 1 minuto, eu pego o minuto, para passar para horas, eu vou dividir por 60. Por quê? Porque
60 minutos fecha 1 hora. Então é 60 vezes menor. Divide por 60. Se eu quero o contrário, eu multiplico, né? Por 60. Então, pensando 15 minutos, bem, 15 minutos. Se eu quero em hora, eu vou dividir isso aqui por 60. Né? Que daí, isso aqui vira 1 hora. Só que daí, olha só, eu vou ter essa fração aqui, né? 15 sobre 60. Né? Isso aqui tem duas maneiras de fazer. Primeiro, a gente pode simplificar isso, tá? Vocês vão ver que eu posso simplificar em cima e embaixo por 15. Tá? Vou simplificar direto aqui por 15 em cima e embaixo. Ok? Que daí eu vou ter o valor 1/4. Daí a gente escreve assim, ó. 1/4 hora. Né? Geralmente a gente trabalha em fração, é melhor, tá? Então, 15 minutos, olha só, é a mesma coisa que 1/4 de hora. Ou seja, é 1/4, certo? A gente trabalha como uma fração. Ou também, podemos dividir. 1 dividido por 4 é 0,25. Então, podemos escrever desse jeito ou desse jeito, o que preferirem. Né? Ou deixa em fração ou deixa em decimal. Né? Como é que eu deixo em decimal? Fazendo essa divisão. 1 dividido por 4. Tá? Então, eu posso trabalhar dessa maneira. Então, minuto para hora, eu vou fazer sempre isso aqui, ó, divisão por 60, certo? Então, por exemplo, eu tenho 1h30 minutos, certo? Veja, eu tenho hora e eu tenho minuto misturado, né? Em algumas questões eu não posso ter isso aqui. Eu tenho que deixar tudo em hora. Só que a gente sabe que 30 minutos é o que a gente chama meia hora, ou seja, metade de 1 hora. Né? Por que isso? Bem, olha só, o que a gente faz? Como eu quero tudo em hora, eu vou esquecer essa hora e pegar só 1 minuto. Tá? Ó, fazer aqui de cantinho, né? Arriscar com a caneta mesmo. 30 minutos, a gente vai dividir por 60. Dá para simplificar, ó, o 0 com 0. 3 com 6 simplifica, eu vou ter 1/2. Ou seja, 1/2 hora. Ou 0,5 horas. Eu tenho essas duas opções. Opa, peço desculpas aqui, deixa eu apagar, que eu acabei de ver que eu fiz em cima da minha cara. Mais embaixo. Ali. 30 minutos. 60. Vai dar 1/2 hora, que é a mesma coisa que 0,5 horas, porque eu peguei 1 e dividi por 2. Então, eu posso fazer isso aqui da seguinte maneira. 1,5 horas. Por quê? Porque eu peguei esse 1 que já está pronto e somei com esse 0,5. Ficou isso aqui. Ou 1 mais 1/2. Porque em vez de eu pegar o 0,5, eu vou somar a fração. Só que somar a fração aqui é mais complicadinho. Aqui vocês vão achar 3/2 de horas. Esses dois aqui são iguais, tá? Tanto esse quanto esse estão certos. Só que aqui eu estou na forma decimal e esse aqui eu estou na forma fracionada. Tá? Tanto que se eu pegar o 13 e dividir por 2, vai dar 1,5, tá? E bem, aqui vocês já veem que vai ter um trabalhinho um pouco com soma de fração. Daí tem esse lancezinho com a matemática. Tem que tomar muito cuidado aí, tá? Mas bem, vocês podem usar uma calculadora e tudo mais para auxiliar, ok? Mas bem, trabalhar minuto para hora, eu tenho que dividir por 60. Se eu já tenho hora, bem, eu vou pegar só a parte que está em minuto e depois eu somo, que daí fica tudo, ó, em horas, certo? Tá? Bem, no exercício resolvido também tem alguns exemplos que aparecem isso, mas junto com outros cálculos, que agora a gente vai para a nossa parte final ali, tá? Que é a questão da velocidade média. Vou colocar aqui. Acabei passando um pouquinho do tempo, peço desculpas. Mas aí é para conseguir falar tudo isso, certo? Que é a parte da velocidade média, ok? Bem, velocidade média, ó, esse nome já diz, é uma média, ou seja, não é algo exato, tá?
Então, eu não penso em tudo o que aconteceu. Eu vou pensar... como é que eu posso dizer? Não em tudo que aconteceu. Eu vou pensar no início e no fim. Para obter o quê? Obter uma média, né? Tem depois a chamada velocidade instantânea, que é naquele exato momento o que está acontecendo. Mas não é o que a gente vai ver hoje. A gente vai ver velocidade média. Aí na semana que vem... eu vou manter a atividade, que eu vou deixar, vai ser para ser entregue daqui 2 semanas. Então, eu vou fazer essa aula teórica. A aula que vem também eu vou trazer outros exemplos, certo? Que é basicamente reexplicar tudo isso de novo, tá? Mas aí com alguns outros exemplos. Bem, velocidade média, a gente faz assim, ó. Velocidade média, ela é uma divisão entre a variação de espaço, ó, o ΔS, pela variação do tempo. O que é esse delta? É variação, né? Daí, então a gente está trabalhando a variação do tempo, intervalo de tempo, né? ΔS, na maioria das vezes, olha só como é que fica a unidade. Ó, como eu meço, como é medida a velocidade média, é unidade desse cara, que é quilômetros, e que é como eu vou medir o deslocamento, ou a variação de espaço, e aqui o ΔT, que é o intervalo de tempo, que é horas, quilômetros por horas, certo? Que daí, ó, pensando numa reta, certo? É um exemplo, né? Claro, vocês vão ter mais exemplos ali na aula de exercício resolvido. Aqui é o sentido positivo, aqui é o S que eu vou botar em quilômetros. Se não tiver... A maioria das vezes vai estar em quilômetros, tá? Mas bem, eu vou dizer que eu tenho um corpo, seja lá qual for, não sei quem é por enquanto, só sei que eu vou chamar esse cara de posição SA num tempo TA. E aqui um SB, ou seja, posição SB num tempo TB. Então eu vou dizer, ele veio para cá, tá? É em linha reta, certo? E eu quero saber qual foi a velocidade média dele. Ou seja, se eu fosse pensar, se ele andou o tempo inteiro do mesmo jeito, com que velocidade ele está indo? Tá? Bem, primeiramente, então, eu tenho que ter, né, o quê? Esses valores. Tá? Para exemplo, eu vou dizer que aqui é o valor 10, aqui é o valor 20. Tá? Eu não preciso botar o quilômetro aqui, porque eu já estou dizendo ele aqui. Tá? Ó, o S está sempre em quilômetros. Já o T, não, eu não estou dizendo em como tá. Mas aqui eu vou dizer que é 2H. E aqui, 4. Ou seja, 2 horas, 4 horas. Né? Então, como é que eu faço? Olha só. A variação de espaço de A até B é igual a espaço final, B, menos inicial, A. Ou seja, 20 menos 10, que vai dar, então, 10 quilômetros. Ou seja, eu andei 10 quilômetros. Tá, mas em quanto tempo eu fiz isso? Intervalo de tempo de A para B. Quando eu não disser, né, os tempos, aqui é a hora no relógio, né, esses T. Mas eu posso dizer diretamente, levou um tempo 5. Já bota direto, né? Mas aqui seria, ó, TB menos TA. Ou seja, 4 menos 2, que vai dar 2 horas. Ou seja, eu andei 10 quilômetros em 2 horas. Se eu for ver o meu VM, ou seja, a minha velocidade média, eu vou fazer isso aqui. Ou seja, eu vou dividir o 10 por 2, né? Vou ter 10 quilômetros e dividir por 2 horas. Quanto é que é 10 dividido por 2? É 5. Então, eu vou ter 5, e olha ali, quilômetros por hora. Então, a minha velocidade média aqui, ó, foi de 5 km por hora. Bem, o que poderia ser esse ponto material? Isso aqui é mais ou menos a velocidade média de uma pessoa correndo. Tá? Uma pessoa correndo corre com uma velocidade de mais ou menos 5 km por hora. Na verdade, isso aqui é uma pessoa caminhando, né? Melhor dizendo. Tá? Não correndo nada, é caminhando. Tá? Então, eu posso dizer, esse ponto material, na verdade, é uma pessoa. Pode ser uma pessoa ou algo mais semelhante.
Entende? Se eu achasse um valor bem maior, eu não poderia dizer, é uma pessoa, se aqui desce 80 km por hora. Eu posso dizer que é uma pessoa? Claro que não. Né? Por quê? Porque não tem pessoa a 80 km por hora. Seria o The Flash, no caso. Certo? Mas bem, temos aqui um exemplo da velocidade média. Né? E olha só, veja que eu achei o valor positivo. Né? Por quê? Porque esse cara ele foi para a direita. Se a velocidade média fosse negativa, está dizendo que foi para onde? Para esquerda. Lembrando, V menor do que zero é de negativo. Negativo é porque foi para esquerda na nossa convenção. Tá? De onde é que eu vou tirar esse sinal? Deste cara aqui, ó. Lembra que eu fiz aqui, ó, que o ΔS ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Certo? Só que o tempo nunca pode ser negativo. Não existe tempo negativo. A gente não volta no tempo. Então, esse ΔT, o intervalo de tempo, sempre vai ser positivo. Tá? Então, onde é que vai sair o sinal? Do S. Então, fica a dica. Se tu vê que o cara, ele foi para a esquerda, foi para a direita, foi para o positivo, a posição dele de um valor menor foi para o maior, se ele aumentou a sua posição, então a velocidade dele vai ser positiva. Se ele diminuiu, né, fosse ao contrário de 20 para 10, vai ser negativa. Né? Tanto que a gente diz que se a velocidade é maior do que zero ou se ela é menor do que zero, aqui a gente diz que o movimento é do tipo progressivo. Ou seja, ele está indo para o sentido positivo. Menor do que zero é chamado de regressivo. Ou seja, ele está voltando. Certo? Eu posso pensar como assim, se eu estou saindo de carro, vou para Itapuã. Né? Se tu observar as placas, indo ou voltando, se tu observar as placas de quilômetros, né? Quilômetro 236, quilômetro 237, por exemplo, eu vejo que está aumentando o valor, eu sei que eu estou tendo um movimento progressivo. Agora, se eu vejo que está diminuindo, é regressivo, né? Mas o que significa isso? Significa que eu estou indo no sentido positivo ou negativo do que eu, né, estipulei ali. Certo? Se para em direção a tal lugar é positivo, eu estou me afastando, eu estou negativo, entendeu? Mas esse positivo e negativo é convenção, é porque eu estou dizendo isso aqui. Tá? Certo? Mas a gente tem esses nomezinhos e aqui o exemplo, certo? Bem, aula que vem eu vou trazer também mais um pouco dessa parte, explicar alguns pontos ali principais, tá? De como é que pode funcionar, o que acontece, já soltar alguns outros exemplos, ok? Tem o vídeo dos exercícios resolvidos, que daí eu vou pegar essas questões e resolver todas, vocês podem ver, tem um arquivo para vocês lerem, tem um material de apoio, então podem pegar lá, certo? Se tiverem dúvidas também, não esqueçam, vocês podem mandar por e-mail, tá? Pelo e-mail eu estou respondendo no dia mesmo. E também aqui, daqui a pouco, eu vou informar para vocês o horário que eu vou estar à noite aí, para quem quiser, para tirar qualquer dúvida, tá? Se ficou alguma dúvida, se faltou alguma coisa, sugestão, o que preferirem, certo? Ok? Então, bem, pessoal, para vocês eu desejo bons estudos, tá? E até semana que vem.